Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de dezembro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,73%, na realidade está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação aqui de 0,73%. Ibov, ao superar a máxima do pregão anterior, começa a descaracterizar um pouco mais a movimentação aqui para baixo, mas enquanto não vier para cima de toda essa região aqui, bem testada, seja desse nível aqui que já foi testado aqui e não conseguiu se manter muito tempo acima, e aqui também funcionando como resistência, enquanto não voltar para cima dessa região aqui de 74.360 a 75.100 pontos, segue dentro de uma indefinição de curto prazo, ou seja, exprimido aqui basicamente dentro de um triângulo simétrico. Então, dentro dessa região, mais difícil operacionalmente em termos de swing trade. Ibov perdendo a mínima do pregão de hoje, ou o próximo pregão sendo um pregão mais fraco, gerando aqui alguma sinalização para baixo, aumenta essa chance de se ter ainda algo para baixo, para vir testar uma zona de suporte mais relevante, começando aqui na casa de 72 mil pontos, se estendendo aqui para a região dos 71.200 pontos. Futuros, lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosíssima audiência e também aproveite para se inscrever aqui no canal através aqui dessa logo embaixo. Facilita aí a sua inscrição no canal para receber as notificações aí de forma gratuita no seu celular de novas análises e também novos vídeos de aprendizado. Futuros, mini índice. Olhando ali para o próximo pregão, gráfico de 60 minutos, conseguiu aqui abrir o pregão gerando um rompimento aqui dessa região. Cheguei até a fazer uma recomendação de compra no pregão de hoje, mas não foi executada, não foi acionada e veio para baixo do ponto que era o ponto de stop, ou seja, então a operação foi cancelada. Então, com esse rompimento aqui para cima, gera aqui uma sinalização de tendência de alta, mas eu ainda não vejo uma relevância tão grande nessa tendência de alta, ainda toda ela dentro desse movimento de baixo. Então é bom a gente ficar atento basicamente que nessa linha de tendência de alta, se vier algum movimento mais forte para baixo, aumenta-se a chance de a gente ter a perda de toda essa região aqui de suporte, na faixa ali dos 72.680 pontos. Mas dentro desse movimento de baixo, enquanto continuar dentro dessa característica dessa movimentação para baixo e trabalhando abaixo de uma região aqui de 73.820, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, buscando a operação ali de topo descendente no gráfico de menor periodicidade, gráfico de 10 ou 15 minutos seria algo mais interessante. Se abre o pregão, bate aqui nesse nível, já gera sinalização de fundo no G60 na hora seguinte, então abre a possibilidade de se trabalhar a favor da tendência, a favor na operação mais na ponta compradora, num gráfico de menor periodicidade. Dólar pregão de hoje, vindo aqui para um fechamento um pouco mais negativo, mas levemente negativo, deixando aqui uma sombra inferior. Basicamente, no primeiro momento, uma correção da forte queda do pregão anterior, ou seja, abrindo espaço para poder ter algo mais para baixo. Então, visto isso, a gente olhando para o gráfico 60 minutos, a gente pode observar que o dólar gerou a continuidade da movimentação do pregão anterior, do pregão de sexta-feira, ou seja, a continuidade do movimento. Proporcionou aqui uma correção, a partir desse candle aqui começou uma correção um pouco mais travada para cima, e nessa correção chegou a bater nesse nível aqui na faixa dos 3.300. Então nessa região é uma região importante de resistência, proporcionou aqui a formação de um topo. Dentro dessa sinalização de topo fica um pouco mais para se trabalhar a favor da tendência, a favor de topo descendente num gráfico de menor periodicidade, ou seja, de venda num gráfico de 10 ou 15 minutos. Para anular essa expectativa, para trazer a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na ponta compradora, teria que gerar alguma sinalização um pouco mais relevante, preferencialmente para cima de 3.300, e a partir disso proporcionar fundo ascendente acima desse patamar seria mais interessante, ou mesmo gerar um movimento mais fraco para baixo, com risco um pouco maior dessa operação, mas teria que ter um movimento um pouco mais longo, sem ganhar muita força para baixo, e gerar fundo acima deste nível aqui, ou seja, acima de uma região aqui na faixa dos 3.285, até a mínima 3.282. Então fundo no G60 acima desse patamar seria outro cenário que apoiaria um pouco mais a operação na ponta vendedora. Outra possibilidade, abre subindo e já bate aqui nos 3.300 e gera topo nessa região, um topo mais relevante, algo semelhante a isso aqui, seria novamente um cenário apoiando ponta vendedora. Seguindo, a gente vai aqui para Petrobras, PTR4 pregão de hoje, alta nesse momento de 1,81%. Só confirmando aqui, já saiu do leilão de fechamento, então alta já confirmada de 1,81%, deixando uma sombra superior nessa região de fundo anterior, seja dessa região aqui, seja essa região aqui em termos de menor fechamento,
de toda essa lateralização e uma movimentação dos últimos 3 pregões para baixo. Então o ativo gera uma sinalização de fundo descendente, ou seja, a tendência ainda é de baixa no curto prazo, vindo para cima de uma região aqui de em torno de 15,70 a 15,83, reverte essa tendência aí de baixa para uma tendência indefinida e apontando até mesmo para uma nova tendência de alta de um fundo ali no gráfico semanal. Fundo no gráfico semanal sendo sinalizado após superar R$ 15,68, que é basicamente essa região aqui, dessa máxima junto com essa máxima aqui. Então, dentro deste nível, risco um pouco maior para a operação ponta compradora, buscaria, em relação à ponta compradora que eu falo que é mais arriscado, no sentido de contratendência e também num patamar de resistência. O patamar de resistência é esse, na casa ali dos 15,26 a 15,35. Então, zona de resistência para Petro. Aí teria que buscar mais o G60, alguma operação de fundo ascendente pelo gráfico 60 minutos para uma operação mais curta, com stop mais curto em cima de Petro. Vale 3, tendência de alta, confirmando aí mais um pivô de alta, retomada, visto que o ativo ameaçou, já até chegou ali, basicamente bater em cima, 34,89, aqui 34,90. Então por 1 centavo não perdeu a mínima do fundo anterior, conseguiu aqui com o movimento um pouco mais travado para cima ganhar força nos últimos pregões. O ativo segue dentro de uma tendência de alta e agora essa região inicial de 37,40 segue sendo um patamar de suporte, junto com o gap no pregão de hoje, 37,28. Então essa é a primeira zona de suporte, que um recuo no intraday pode trazer oportunidade, buscando um gráfico de menor velocidade para compra, ou seja, um gráfico de 60 minutos. Suporte abaixo desse nível que eu acabei de citar, o outro nível já seria em torno de R$ 36,89, confirmando aqui 36,89 a 36,83. Então essa região aqui de fechamentos anteriores seria outro nível de suporte para uma possível correção no gráfico diário desse atual movimento de subida. Na BBDC4, ativo que hoje eu saí da posição, o stop reposicionado para R$ 32,88, já foi acionado na abertura do pregão, olhando aqui para o gráfico de 60 minutos. O stop que já tinha mencionado de um possível reposicionamento para essa região, já tinha reposicionado para 36,88. Na abertura do pregão já acionou a saída dessa posição, um stop um pouco mais curto em relação ao ponto de entrada, que tinha sido aqui na formação desse topo. Então, olhando aqui a saída dessa posição, foi uma posição com perda de 0,46%, e isso representou no capital total uma redução de 0,08%. Terminou perdendo força no final do pregão, ou seja, como eu disse em relação ao G60, falando até do Ibovespa, do índice futuro, tendência um pouco mais fraca aqui para cima, comparando a esse movimento de baixa. Então, olhando para o diário do BBDC4, perda da mínima pregão de hoje, aumenta-se a chance de vir aqui para baixo. O problema é o stop, que ficou realmente um stop maior neste momento, até mesmo pelo G60, um stop um pouco mais mal posicionado, para tentar pegar ainda uma movimentação para baixo em cima de toda uma região de suporte que ela tem aqui. IP3, falando em termos de rompimento, ativos para rompimento, ponta compradora, para quem trabalha um pouco mais com operações de rompimento e buscando ali um fechamento acima de um patamar de resistência, a IP3 foi um dos ativos que fez isso nesse pregão, apesar de ter deixado, não fez isso com candle de força, deixou aqui uma sombra superior. Então a superação da máxima desse pregão aumentaria a chance de continuidade da tendência de alta desse ativo, que pelo gráfico semanal ela vai proporcionando ali um pivô de alta, ou seja, uma chance de continuar seu movimento de subida pelo gráfico semanal. Então seria uma das alternativas para quem gosta de operação de rompimento, seja ali em termos de fechamento, o ideal é que tivesse fechamento um pouco mais acima, mais próximo da máxima do dia, ou mesmo em termos de oscilação acima da máxima do pregão de hoje, seriam das alternativas com stop para baixo da mínima de hoje, para baixo dos R$ 35,00. BTOW3, algo nesse sentido, só que esse BTOW3 já fez o fechamento mais próximo aqui da sua máxima, rompeu aqui uma região de topo anterior, proporcionou com isso aqui pelo gráfico diário uma formação de pivô de alta, trazendo a possibilidade, para quem gosta de operação de rompimento, trabalhar na ponta compradora, projetando essa região aqui, esse tamanho desse candle para cima, seria uma das alternativas em termos de objetivo, ou seja, buscar uma relação risco-ganho de 1 para 1 nesse papel, que tenderia a jogar ali um objetivo mais para a região dos R$ 20,00, lembrando que ela vai ter resistência aqui no topo anterior na faixa de R$ 19,84. Outra que também pode gerar algo nesse sentido de rompimento, que para ficar atento no sentido que fez um movimento muito forte para cima, faz aqui toda uma lateralização, a tendência dá uma indefinida aqui nessa região,
seria a Sabesp, ou seja, se conseguir primeiramente um dos pontos de rompimento, romper essa região aqui de 33,84 a 33,86. O outro ponto de resistência, que pode buscar um rompimento para quem se for um pouco mais cauteloso, acima somente de R$ 34,25. Enfim, alternativa aí de operações mais de rompimento em cima dos ativos que acabei de citar. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.